Pastor Alex Melo, uma alegria tê-lo connosco. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos já então por ele. Temos os nossos olhos. Obrigado, Senhor, nesta manhã, por estares connosco. Fala a nossa vida, Senhor, e ao nosso coração. Para o que tu tens para nós, usa o teu filho, Alex, para trazer a tua mensagem, também nos encorajar a sermos as pessoas que tu queres que nós sejamos, testemunhas de um amor e de uma misericórdia incrível que veio até a nossa vida, por causa de Jesus. Por isso, nós te agradecemos por ele. Agradecemos por Jesus, nosso Salvador, e oramos que esta palavra fale ao nosso coração. Amém. Obrigado, Pastor Samuel. Bom dia, irmãos. Bom nós podemos estar aqui com os irmãos, né? Nosso ministério é Every Home, né? Ou cada casa, ou todas as casas, né? Em cada país nós temos um nome, adota um nome diferente. E como o pastor Samuel falou, aqui em Portugal nós já tivemos alguma iniciativa, houve um escritório aqui bem equipado que fez campanhas nacionais de distribuição de literatura, e nós estamos voltando a Portugal, tentando reativar o trabalho do Ministério aqui em Portugal, não só mais com literatura simplesmente, mas principalmente com relacionamentos, um evangelismo mais relacional, um discipulado, né? Eu vou passar brevemente, não quero ocupar o tempo da mensagem com isso, mas uma breve apresentação assim do nosso ministério. A gente tem uns folders ali na frente para você poder conhecer um pouco mais, levar para casa, olhar. E o que nós estamos estabelecendo uma parceria, né, com a Igreja O Caminho aqui, em que nós esperamos voltar em outubro. Já estamos conversando com o pastor, irmão Rosado, organizando para termos um treinamento prático aqui, e aí a partir daí nós podemos trabalhar com um discipulado, né, junto com os irmãos. Então, os irmãos já trabalham bastante nessa área e nós queremos apenas apoiar os irmãos com ferramentas ou treinamentos gratuitamente. Enquanto os irmãos vão passando ali, vamos inverter então, né? Vamos trazer aqui o texto da Palavra de Deus, e aí depois a gente apresenta o ministério, se for o caso. Então abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. E o trecho que eu vou ler aqui com os irmãos é um pouquinho longo, né? Vamos seguir aqui do versículo 24 e a gente segue aí até o capítulo 7, versículo 6. Então, enquanto os irmãos, né, estão abrindo aí, eu vou passar aqui e aí já vamos seguir na reta, tá bom? Vamos ter que voltar os slides aqui. Bem, esse é o nosso projeto, né? Every Home. Então, o nosso propósito é levar Cristo a todos os lugares, por isso o pastor falou, até a última casa da aldeia, né? Em todas as gerações, alcançar todos. Então a gente espera que todos tenham uma oportunidade genuína de ouvir o Evangelho, né? Salvação é com Cristo, mas a nossa missão é apresentar o Evangelho, né? E temos essa missão então de inspirar e capacitar a igreja para levar Cristo ao mundo em todos os lugares, em cada casa, em cada lugar. E fazemos isso por meio de 3 áreas de atuação: oração, evangelismo e o discipulado, né? Oração para que Deus prepare o caminho, nos dê ousadia, abra os corações. Evangelismo, as ferramentas de apresentar o Evangelho. E discipulado, o acompanhamento. A gente tem discipulado para 3 meses, discipulado para 1 ano, várias ferramentas que podem ser colocadas de acordo com a faixa etária. E a gente quer trabalhar e apresentar isso aos irmãos futuramente. No Brasil, isso são números do ano passado, só para os irmãos terem uma dimensão. Já estamos há 60 anos ininterruptos no Brasil. O Ministério ele já existe há 78 anos, se eu não me engano, 76 anos. E
154 países. Então, no Brasil, nós temos uma gráfica, essa gráfica imprime para o Brasil, América, e queremos mandar também material para Portugal. Então, ano passado, a gente imprimiu 223 mil materiais evangelísticos só na nossa gráfica, né? Então, que a gente imprimiu lá. E aí a gente está falando mais de Evangelho de João e revistas de discipulado, não são folhetos, né? Folhetos de uma página só, são livretos, né? Vamos dizer assim. Esse é um projeto que a gente fez, chamado Ame Seu Vizinho. A gente trabalhou com 6 mil igrejas no Brasil, cada kit desse tinha 12 pacotes que eram distribuídos para cada família, um pacote, e ali eles tinham 52 materiais evangelísticos para distribuir para uma pessoa por semana, né? Mas fazer um relacionamento e depois apresentar o Evangelho. Então a gente chegou nesse número, né, de 72 famílias que se envolveram no projeto. Tivemos aí mais de 6 milhões de materiais evangelísticos distribuídos. Esse é o nosso centro de treinamento. A gente faz retiro, faz várias coisas, treinamento para evangelismo, treinamento na área de oração e fazendo um projeto com escolas, então escolas públicas, né, do Brasil. Então a gente teve mais de 4 mil alunos lá e mais de 700 decisões por Cristo. E aí, naquela decisão, a gente encaminha para as igrejas próximas. Como vai ser feito provavelmente no sábado, né? Vai se encaminhando para as igrejas, para crianças discipuladas. Na Amazônia, a gente tem 2 barcos e atendemos 52 comunidades ribeirinhas, porque essa é a ideia. Onde existe uma casa, nós chegamos para poder apresentar o Evangelho, né? Então, é uma área de mais de 4 mil quilômetros quadrados em volta do rio, né? Lá na Amazônia. Ano passado, a gente gastou 6.500 mil litros de diesel, né? Para poder chegar nos locais. Então, são ideias, né? Apresentações. Doamos mais de 3 mil Bíblias. Essa Bíblia é uma parceria com a Liga Bíblica Internacional. A gente doa a Bíblia. Bíblia em áudio para quem não sabe ler e mais material discipulado também da Liga Bíblica a gente distribui. Então, e o curso que a gente quer trazer ano que vem aqui, né? Ano que vem, não, em outubro aqui, né? É esse curso que se chama Trilha de Alcance. Ano passado a gente fez em mais de 1.000 igrejas no Brasil e foram mais de 18 mil pessoas capacitadas para serem discipuladores, evangelistas e discipuladores. Então esse é o nosso ministério. Isso que a gente fez só no ano passado, né? A gente está no Brasil há 60 anos. Então essa é mais para dar uma ideia aos irmãos sobre a dimensão, né, do ministério, trazer essa percepção, o pastor conhece, de que nós queremos ter uma parceria de longo prazo com os irmãos para trabalharmos juntos, principalmente nessas 2 áreas, evangelismo e discipulado. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria só trazer uma reflexão, né, um pensamento. Imagina se você fosse de um reino, né, e esse reino muito grande, com um rei muito bondoso, amoroso, um rei cheio de autoridade, mas de repente uma das cidades desse reino, ela se rebelasse contra o rei, né? E ela, nessa rebelião, ela quisesse tomar o seu próprio controle e quisesse mudar a lei do reino e fazer a sua própria lei e tudo aquilo. E esse rei soberano certamente não poderia compactuar com essa cidade, porque inclusive ela espalhava terror ao seu redor. Então ele envia o seu exército para pôr fim àquela rebelião, né? Um exército extremamente poderoso e pronto para pôr fim àquela rebelião. Mas como esse rei ele era bastante amoroso, enquanto o exército estava indo, ele chama um mensageiro e entrega uma carta. E fala para o mensageiro o seguinte: olha, você pegue o cavalo mais veloz que tem aqui no reino e você vai nessa cidade e entregue essa carta, entregue essa mensagem
para aqueles rebeldes. E o exército ia marchando, e o cavaleiro de cavalo passou direto pelo exército e estava já bem adiantado. Só que ele achou assim, como ele estava bem adiantado, ele resolveu parar um pouquinho para dar água para o cavalo. E também, como ele também estava com fome, ele resolveu comer um pouquinho, fazer um lanche, comeu um pouquinho demais, resolveu tirar um cochilo embaixo da árvore e foi dando uma descansada porque estava bem adiantado, né? Ele estava muito na frente do exército. Quando ele deu por si, né? Ele, tem que continuar a minha missão. Ele pegou o cavalo e continuou em direção à cidade. Mas quando ele chegou na cidade, ele encontrou a cidade destruída, em chamas. Ele olhou aqueles milhares, né, de pessoas mortas porque não se renderam. E ele ficou espantado com aquela cena, abriu a carta que ele estava levando e naquela carta estava dizendo o seguinte: vocês estão perdoados. Reconheçam a minha autoridade e vocês estão perdoados. Ele era um mensageiro de uma palavra de reconciliação, mas ele não cumpriu bem a sua missão. E eu queria refletir com os irmãos sobre esse texto da palavra de Deus que traz um pouco para nós uma mensagem cujo eu coloquei o título Mensageiros Improváveis. E que ao longo aqui da exposição os irmãos vão perceber a conexão com essa ilustração que eu fiz agora no início. Eu vou ler na versão aqui, talvez um pouco diferente, né? Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou e atacou a cidade de Samaria. E os soldados não permitiam que ninguém entrasse na cidade com alimentos, por isso houve uma grande falta de alimentos na cidade. Foi tanta fome que a cabeça de um jumento era vendida por 80 moedas de prata e 1/4 de litro de esterco por 5 moedas de prata. Nesse caso era esterco de pomba, né? O rei de Israel caminhava pelo muro da cidade e ouviu uma mulher que gritou: meu senhor e rei, por favor me ajude. O rei de Israel lhe disse: se o Senhor não ajudar você, como posso ajudá-la? Não posso dar a você grãos do lugar onde se tira, nem vinho do lugar onde se pisa a uva. Em seguida o rei lhe perguntou: mas o que acontece com você? Ela disse: essa mulher, né, apontando ele para uma outra mulher, me disse: me dê o seu filho e nós comeremos hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No outro dia lhe disse: me dê seu filho para que o comamos, mas ela o escondeu. Quando o rei ouviu o que disse a mulher, rasgou as suas vestes, e enquanto caminhava pelo muro, as pessoas viram que levava como roupa interior a roupa áspera, que significava que estava triste. O rei disse: que Deus me castigue se não corto a cabeça de Eliseu, filho de Safate, antes que acabe este dia. O rei mandou um mensageiro até Eliseu, que estava sentado em casa junto com os líderes, e antes que chegasse o mensageiro, Eliseu disse aos líderes: vejam, aquele filho de assassino manda alguém para cortar a minha cabeça. Quando chegue o mensageiro, fechem e tranquem a porta contra ele, e não o deixem entrar. Já ouço os passos do seu senhor por trás dele. Enquanto Eliseu estava com os líderes, chegou o mensageiro com esta mensagem: os problemas que temos vêm do Senhor. Que mais posso esperar do Senhor? Eliseu respondeu: escute a mensagem do Senhor. O Senhor diz: amanhã a esta hora, à entrada da cidade, poderão comprar 3 quilos de farinha fina por tão só 1 moeda
de prata. Eles estavam comprando esterco, né? Por 5 moedas. E agora eles iam comprar farinha por 1 moeda. E 6 quilos de cevada pelo mesmo preço, ou seja, 1 moeda. E isso seria no dia seguinte. Então o oficial ajudante do rei respondeu ao homem de Deus: isso não aconteceria ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu. Né? Quanta incredulidade, né? E Eliseu disse para ele: você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não poderá comer nada. Para experimentar as bênçãos de Deus tem que ter fé. Se você não tem fé, você pode até ver alguém sendo abençoado, mas você não experimenta, né? A história vai continuar assim: 4 leprosos que estavam na porta da cidade disseram uns aos outros: de que nos serve estar aqui sentados esperando a morte? Não há comida em Samaria, e se entrarmos na cidade, ali morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Melhor é irmos para o acampamento do Sírio. Se nos deixarem viver, bem. Se nos matarem, então morreremos. Já era leproso, já estava morrendo mesmo. E assim, naquela tarde, os 4 leprosos foram ao acampamento dos sírios, e quando chegaram à beira do acampamento, não havia ninguém. O Senhor tinha feito com que os sírios escutassem o som dos carros e cavalos e um grande exército. Por isso os sírios disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os heteus e os egípcios para nos atacar. E fugindo essa tarde, deixaram tudo para trás. Abandonaram as suas tendas, cavalos e burros e escaparam. Os leprosos se aproximaram da beira do acampamento e entraram em uma tenda. Depois de ter comido e bebido, levaram dali prata, ouro e roupa. E então foram e esconderam algumas coisas. Depois entraram em outra tenda e levaram coisas dali e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo bem. Hoje é um dia de boas notícias e nós guardamos silêncio. Se esperarmos até o amanhecer, descobrirão que somos culpados. Entremos agora no palácio e demos o aviso. Reparem que tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. E essa era a palavra do profeta, né? Amanhã, nesse mesmo horário, vai haver abundância. A fome vai acabar. Então, tudo isso que eu li aqui aconteceu em menos de 24 horas. A ideia central dessa mensagem, que eu gostaria que você saísse com ela bem gravada na sua mente, é que Deus usa as pessoas mais improváveis para levar as boas novas. Deus usa as pessoas mais improváveis para levar as boas novas. O contexto dessa história é o contexto do reino de Israel, ou o reino do norte. E o rei aqui em tela é o rei Jorão, que era filho do rei Acabe. Talvez o pior, talvez não, seguramente ele com a sua esposa, o pior rei de Israel, esposo de Jezabel, perseguidor do profeta Elias, adorador de Baal, enfim, que levou Israel por um caminho de idolatria. E o seu filho Jorão seguiu no mesmo caminho de idolatria, de rebeldia contra Deus que o seu pai havia seguido. E o que aconteceu é que, por palavra dos profetas de Deus, o juízo de Deus veio sobre esse povo. Mesmo Eliseu sendo usado por Deus para dar vários livramentos, mas mesmo assim eles não se arrependeram e continuaram no seu mau caminho. E aí o que acontece? Deus então envia Ben-Hadad, o rei da Síria, que cerca aquela nação rebelde, aquele povo rebelde, aquela cidade rebelde, e aí começa Deus a exercer o seu juízo sobre essa nação. Juízo esse que leva à fome, e os irmãos, eu não preciso nem descrever, porque o texto bíblico ele já é suficiente, descritivo, para dizer o que eles comiam, cabeça de jumento, que era o quê? Um animal impuro, né?
A cabeça de jumento era um animal impuro, esterco, alimentos impuros, e eram vendidos a preços exorbitantes. Mas a lei de Deus ela já determinava que haveria esse juízo. Nós vemos ali prática de canibalismo. Agora os irmãos imaginam o estado de desespero que é uma mãe cozinhar para o seu filho para comer. E eu não estou exagerando para chocar os irmãos. É o relato bíblico. É o que de fato aconteceu. Nós não imaginamos as tragédias que acontecem na guerra. E aqui a Bíblia nos narra. Mas isso está descrito na palavra de Deus que aconteceria. Lá em Levítico diz, né? Se ainda com isto não me derdes ouvidos e andares contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comerei a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Isso está escrito em Levítico, na lei. E isso se cumpriu literalmente na vida daquela nação de Israel por estar rebelde ao Senhor. Então esse é o cenário caótico que nós encontramos. É o cenário caótico do juízo de Deus. Agora eu queria que nós pensássemos e olhássemos algumas implicações disso para nós hoje, em termos comparativos, em termos ilustrativos. Nós não somos aquela nação de Israel. O mundo hoje não é aquele mundo. Mas hoje nós vemos sobre o mundo a mesma ação de juízo de Deus sobre os pecadores. Talvez muitos, sem saber, não estão cercados pelo exército da Síria, mas estão cercados pelo pecado. E sofrem e vivem uma vida de sofrimento, de escravidão, que é sinônimo de juízo. E pior do que aquela fome que eles sentiam de morrer de fome física, a fome espiritual que as pessoas sentem hoje é terrível e pior. Porque a morte poderia acabar com aquela fome física, mas certamente a morte não pode acabar com a fome espiritual. Se nós olhamos a descrição dessa cena de Samaria e nós ficamos impactados com o terror, com o juízo, com o estado que aquelas pessoas estavam cercadas por um exército inimigo, nós devemos olhar com os olhos espirituais e saber e ver como as pessoas que muitas vezes estão à nossa volta estão espiritualmente cercadas, oprimidas, com fome espiritual, sem saber onde saciar essa fome e talvez não fisicamente, mas comendo-se uns aos outros, matando-se uns aos outros para sobreviver. Não fisicamente, talvez, embora também aconteça fisicamente, mas seguramente espiritual. A fome espiritual do mundo que nós vivemos hoje, eu posso dizer, é pior do que a fome material que existia naquele tempo, naquela cidade de Samaria. Agora, existiu naquela época uma promessa de livramento da parte de Deus. Existiu naquela época uma promessa de livramento da parte de Deus. Eliseu disse, versículo 7, capítulo 1, escutem a mensagem do Senhor. Ei, vocês estão morrendo de fome, vocês estão cercados pelo inimigo, vocês não têm saída. Se você sair da cidade, o inimigo te mata. Se você ficar na cidade, você morre de fome, você está num beco sem saída. Mas escute a mensagem do Senhor. Amanhã, essa hora, haverá livramento. Amanhã, essa hora, há abundância. Amanhã, essa hora, você pode viver uma vida de abundância. Era praticamente essa a mensagem de Eliseu. Existia livramento. Livramento de abundância. A promessa de Deus era que se eles crescem na palavra do profeta, eles teriam abundância. E nós vemos que houve um homem que não creu, o capitão da guarda. Não, como que isso é possível?
Ele falou, como você não crê, você não vai experimentar. Assim como Deus fez promessa por meio de Eliseu de dar livramento para Israel do cerco da Síria, nós sabemos que Deus também prometeu dar livramento para todo homem cercado, oprimido pelo pecado. Existe uma palavra de Deus para nós, na sua palavra, profecia da Bíblia, a mensagem do Evangelho, de que existe libertação hoje. Existe ação providencial de Deus para que você não viva mais sofrendo pelo pecado. E qual é essa providência? Jesus Cristo morreu para libertar da escravidão do pecado. Jesus Cristo morreu para, como pão da vida, saciar a fome espiritual de todo aquele que morre de fome espiritual. Agora, para anunciar esse livramento, Deus não mandou o profeta Eliseu. Não foi o capitão da guarda com o seu exército que deu o livramento. Não foi o rei que havia ungido para ser o grande governador. Deus escolheu os mensageiros mais improváveis para ser esses mensageiros, para anunciar essa boa nova, para anunciar essa palavra de salvação. Deus escolheu os mensageiros mais improváveis. O texto fala que eram 4 leprosos que estavam à beira da cidade. E por que eles estavam de fora da cidade? Imagina que dentro da cidade estava ruim. Então não estava morrendo de fome. Eles estavam pior ainda, porque estavam fora da cidade, nem o muro da cidade para proteger. Porque eles, além de estarem numa situação igual dos outros, ainda eram excluídos socialmente, porque tinham uma doença contagiosa. E que não tinha cura. Então eles ali eram mortos-vivos. Por isso que eles disseram, a gente vai ficar aqui e não vamos morrer. Se a gente for para lá, pode ser que nos mate. Então já estamos mortos mesmo, vamos para lá. Pelo menos pode ser que nos deixem, nos dê algum pão, alguma coisa lá, e nos deixem viver. Então nós vamos viver. Estes homens já estavam condenados à morte. Eram pessoas condenadas. Por isso eles não tinham nada a perder. E quando eles reconheceram que não tinham nada a perder, porque já tinham perdido tudo, foi que eles encontraram a boa notícia de que havia salvação, que havia alimento. Agora pense em nós, como nós éramos. Pense em nós antes de conhecermos o Senhor Jesus. Se não era a lepra do pecado que nos corroía, se não era a lepra do pecado que já havia nos condenado à morte, o que nós éramos? Mortos vivos, já condenados à morte, apenas esperando o momento de morrer. Se aqueles homens tinham a doença natural, física da lepra, nós não éramos muito diferentes, porque tínhamos a lepra do pecado, a doença espiritual do pecado, e condenados à morte. Mas no dia em que nós reconhecemos, não tenho outra saída a não ser buscar a salvação. Eu já estou morto mesmo. Não tenho outra saída a não ser buscar a salvação. Nós encontramos alimento. Encontramos o pão da vida. Encontramos a vida abundante em Jesus Cristo. Pessoas conscientes da sua condição de mortalmente doentes são os primeiros a encontrar o livramento de Deus. E assim foi conosco. Se você é um salvo do Senhor Jesus, você sabe do que eu estou falando. Você sabe como você era e você sabe o que você é hoje. Você sabe a fome que você tinha e você sabe como essa fome é saciada em Cristo. Você sabe o que é não ter esperança e passar a ter esperança. Você sabe isso. E aqueles leprosos também conheceram isso. Agora, quando conheceram isso, qual foi a primeira reação que eles tiveram? O texto nos fala
que eles fizeram em primeiro lugar? Chegaram lá e fizeram o quê? Comeram, óbvio, mas é lógico. Eles estavam famintos, não sei quanto tempo não comiam. Chegaram lá, aquele banquete preparado e ninguém, nenhum soldado, ninguém. Eles fizeram o quê? Comeram. Saciaram a sua fome. Tá certo? Mas depois que eles comeram, aí eles falaram, mas tem prata e ouro aqui, vamos pegar essa prata e esse ouro. E eles pegaram a prata e o ouro. E o que eles fizeram? Esconderam. Agora eu já estou satisfeito, já tenho prata e ouro. O que eu faço agora? Vou buscar mais prata e mais ouro. E o que estava acontecendo enquanto isso naquela cidade? Pessoas morrendo. Talvez eles tenham pensado, vamos ficar aqui mais um pouco, guardar todo esse ouro de todas essas barracas, amarrar tudo, e amanhã de manhã nós vamos levar a mensagem de esperança. Só que este não era o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, Eliseu disse, por palavra profética, amanhã nesse mesmo horário, ou seja, tudo isso deve se cumprir em 24 horas. E aí chega um momento então que eles caem em si. Eles caem em si, eles disseram uns aos outros, não estamos agindo bem. Não estamos agindo bem guardando dinheiro para a gente, não estamos agindo bem satisfazendo somente as nossas necessidades, não estamos agindo bem acumulando. Não estamos agindo bem, por quê? Porque hoje é dia de boas novas e nós guardamos silêncio. Hoje é dia de boas novas e nós guardamos silêncio. Eles perceberam isso. Deus usa essas pessoas mais improváveis para levar as boas novas. Anunciar o Evangelho não precisa ser um profeta, no sentido do ministério profético. Porque senão Deus teria que usar Eliseu para ir lá dizer, olha, o exército dos sírios foi embora. Não precisaria ser o rei estava perdido, coitado. Quando foram buscar ajuda no rei, ele falou, quem sou eu para fazer alguma coisa? Se Deus não fizer, o que eu vou fazer? E ainda disse assim, tá vendo essa desgraça toda? É Deus que está fazendo, por que vocês vão reclamar comigo? Não precisa ser um capitão da guarda, ter um exército para fazer alguma coisa. Anunciar o Evangelho não requer nenhum dom especial. Não requer nenhuma posição ministerial especial. Anunciar o Evangelho é simplesmente uma pessoa faminta que encontrou o alimento e agora vai contar para os outros onde está o alimento. Era só isso que esses leprosos deveriam fazer. Disseram assim, vocês estão com fome? Ali está o acampamento dos sírios e lá está cheio de comida e não tem mais sírio nenhum, não tem mais inimigo nenhum. É só irmos lá e pegarmos aquele alimento. É só você tendo saciado a sua fome. E nós estamos aqui e louvamos a Deus, e temos palavras de louvor, e palavras de gratidão, e palavras de exaltação. Por quê? Porque reconhecemos como Deus saciou a nossa fome espiritual. Reconhecemos como Deus nos deu muito mais do que nós merecíamos. Reconhecemos que nós estávamos mortos e hoje estamos vivos para Deus. O que nós devemos fazer? Nada além de compartilhar aquilo que saciou a nossa fome e dizer aos famintos que estão morrendo de fome ao nosso lado, ei, eu sei onde tem o pão da vida. Eu sei onde tem a água da vida. É dizer a um faminto, porque senão nós seríamos como esses leprosos. Não estamos agindo bem. Porque em vez de compartilhar o essencial com outros, eu estou talvez olhando para mim mesmo, para as minhas necessidades, e eu posso dizer, eu não tenho tempo para ir lá contar
onde existe pão, porque eu tenho que cuidar das minhas próprias coisas. Era um pouco do que eles pensavam. As pessoas continuarão famintas e continuarão morrendo se nós não formos anunciar o livramento de Deus. Se nós esperarmos até amanhã, talvez seja tarde demais. Se alguém não for lá contar para eles que o cerco do inimigo foi levantado pelo Senhor, que o Senhor já derrotou o inimigo na cruz do Calvário, que eles não precisam mais ter medo do inimigo e não precisam mais padecer da opressão, porque todo pecado ele encontra a sua derrota na cruz de Cristo. E cabe a nós compartilharmos essa mensagem. Cabe a nós sermos esse mensageiro das boas novas de salvação. Eles caíram em si e disseram: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Por quê? Porque existe um tempo de Deus agir, e o tempo de Deus agir é hoje. Por isso não faça planos. Talvez quando eu me aposentar eu vou me dedicar a ser um evangelista. Talvez quando o meu trabalho diminuir eu vou me dedicar a ser um evangelista. Talvez quando meus filhos crescerem um pouco mais eu possa dedicar um pouco de tempo para o evangelismo. Não, é hoje. Hoje é o tempo de Deus. E se você deixar para amanhã, pode ser tarde demais e você ter tido como culpado. Porque aí talvez você se assemelhe àquele mensageiro que eu contei do início da história. Que parou para dar água para o cavalo, parou para fazer o seu lanche, parou para descansar. E quando chegou já foi tarde demais. Quantas e quantas pessoas a cada minuto morrem sem salvação. E eu não sei qual é o tempo de Deus para cada um. E você também não sabe qual é o tempo de Deus para cada um. Mas eu sei que hoje é o momento aceitável. Que hoje é o dia aceitável. Que hoje é a oportunidade de salvação para todos. Deus usa pessoas improváveis para realizar suas boas novas. Ele escolheu leprosos. Ele escolheu as mulheres, quando ele tinha os apóstolos, né? Mas ele escolheu as mulheres para irem anunciar que ele havia ressuscitado. Ele escolhe os mais improváveis. E talvez hoje você se considere um improvável desse. Talvez hoje você se considere alguém que diga assim: mas tem tanta gente mais capacitada, eu não tenho nenhuma posição, eu não tenho nenhum ministério na igreja. Ou talvez você diga: eu não tenho o dom daquele irmão, eu não tenho a capacidade daquele irmão, eu não tenho o recurso daquele irmão. Não precisa de nada disso, precisa só que você reconheça que se Deus te deu a oportunidade de saciar a sua fome, é porque Ele quer que você compartilhe esse alimento da vida com as pessoas que estão ao seu lado. É só contar o que Deus fez com você para alguém. Não precisa nada especial. Deus usa as pessoas mais improváveis para levar as boas novas. Feche seus olhos. Pai, nós queremos reconhecer, Senhor, não somos em nada melhores do que aqueles 4 homens leprosos. Porque um dia também, Senhor, a lepra do pecado nos consumia e também estávamos condenados, Senhor, à morte. Mas queremos reconhecer que um dia a boa notícia da vida abundante de Deus nos alcançou. E nós somos saciados com o pão da vida. E encontramos a vida abundante, ó Pai. Agora não permita, Senhor, que nós
venhamos a agir mal e até sermos tidos como culpados, mas que nós possamos agora, hoje, sem esperar para depois, simplesmente abrirmos a nossa boca e contarmos, simplesmente irmos e contarmos aquilo que Jesus fez por nós. Que cada um aqui tenha essa ousadia do teu Espírito para ser um mensageiro improvável da melhor notícia para todo o tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.